Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, graças a Deus ao vivo, não é? Na verdade, estamos começando 2022 agora. E a gente gostaria de estar começando de uma forma mais para cima, mas tem tanta coisa para a gente comentar que são coisas tristes mesmo que nós andamos passando nos últimos dias. E a gente queria também estar com a nossa roda da fofoca completa hoje aqui, o que infelizmente, né, nos 45 do segundo tempo não vai ser possível, porque Felipe Campos e Vladimir Alves contraíram a Covid-19, provavelmente a Omicron, não é? E nós vamos ter que ficar sem eles aí pelo menos umas 2 semanas, com toda certeza. Mas, não é? Também os outros integrantes da nossa roda continuam. Eu estou aqui com o Thiago Rocha. Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sônia Abrão. Feliz ano novo para todo mundo. Para todo mundo. E também Bruno Tálamo aqui conosco, né? Sai lá do estúdio, volta e vem para esse estúdio, vem para nossa bancada. Tudo bom? Tudo bom, Sônia? Boa tarde. Boa Feliz tarde. ano novo aí para você, para o Thiagão, né? para todo mundo que nos assiste. Vamos tentar representar da melhor maneira nossos colegas aí. Um abraço para o Fê e para o Vladimir, que estão lá se recuperando da Covid, mas estão bem, né, Sônia? Felizmente estão bem. Então, né? A gente espera que continuem realmente, viu? E não é com você uma questão só de representar, não. Você tem sua função mesmo, claro. Só mudou de lugar. Bom, olha, vamos começar falando, claro, da tragédia no Capitólio, né? Aquele pedaço de paraíso de Minas Gerais, onde a pedra se deslocou do cânion e acabou caindo sobre as lanchas, principalmente sobre 2 delas, não é? E só em numa lancha que justamente tinha o nome de Jesus, foram 4 pessoas da mesma família vítimas. E é claro que isso está nas manchetes dos jornais até agora, marcando um tristíssimo início de ano. A gente já tinha tido outros assim em janeiro, com o rompimento da barragem de Brumadinho, inclusive. Lembram dessas coisas? Parece que pegam a gente sempre assim, num começo de ano que exige de todos nós mais forças para encarar todas essas coisas. Então tá aqui a Folha de São Paulo, último final de semana, não é? Tá aqui, olha, a manchete está aqui também, deixa eu ver, falando sobre a barragem, né? Com as fotos, a barragem não, o cânion. E está aqui, olha, paredão do cânion desaba sobre lanchas e mata ao menos 7 em Minas. Aqui ainda estava em 7 o número de vítimas, que depois foi para 10, não é? E é o que está até agora. Que também, olha, parede de cânion desaba, atinge lanchas, deixa ao menos 7 mortos no Capitólio. Também Folha de São Paulo, o jornal O Globo veio com manchete, né, idêntica, porque era a tragédia do momento mesmo. O paradão desaba e mata turistas em Minas Gerais. Após chuvas fortes, rocha cai sobre barcos, mata ao menos 6 e deixa vários feridos e 20 desaparecidos. E agora já não é mais esse o número de desaparecidos, né? Tá aqui, catástrofe, parte do cânion desaba no Lago de Furnas e deixa mortos e feridos, e aqui destroços da tragédia ainda nas águas lá do Lago do Cânion. Também o jornal Extra, tragédia no paraíso, e um paraíso de verdade, né, gente? Um lugar lindo demais, de muito turismo. Infelizmente, acontece uma coisa dessas. Aqui, olha, tragédia mata 4 da mesma família no lago. As 10 vítimas estavam no mesmo barco, Jesus, o mais atingido pelo paredão. E você vê isso no vídeo, quando a pedra cai, ela cai em cima de 2, mas mais é a do canto mesmo, não é? E aí, realmente, não teve sobreviventes nessa lancha. Prevenção falha, e aqui é um jogo de empurra danado. Prefeito admite falta de estudo de risco geológico. Polícia, Defesa Civil e Marinha se esquivam, né? E depois vocês vão ver que eles tiveram 10 anos. O que foi, diretor? Que eles tiveram 10 anos para realmente tomar uma providência, porque vocês viram na internet, um homem já tinha feito uma foto em 2012, alegando que aquela pedra ia cair porque a rachadura era enorme. Então tá aqui, só para terminar, essa manchete também. Tragédia matou 4 familiares, deixou traumas e feridos, e desabamento no Capitólio matou aí
não é? Adolescente e amigos de infância, porque a faixa de idade das vítimas foi de 14 a 68 anos. 68 anos tinha um homem, né, aqui do estado de São Paulo, que foi o primeiro a ser identificado, certo? Mais detalhes dessa história, dessa tragédia, dessa triste ocorrência, estão aí com o Bruno Tálamo, que começa a atualizar essas informações todas que saíram nos jornais já nessa segunda-feira aqui pra gente, né, Bruno? Pois é, Sônia, antes de tudo, os mais sinceros sentimentos aí para todos os familiares das vítimas. Bom, Sônia, me entristece muito isso no nosso país. A falta de prevenção não é novidade, as chuvas de janeiro. A gente sabe que essa época chove bastante e todo ano acontecem tragédias. Infelizmente, Minas Gerais tem sido muito castigada com todas essas tragédias, né? Brumadinho, o acidente aéreo da Marília Mendonça, agora vem essa tragédia. As enchentes, realmente, todas, né? E a previsão de chuva, viu, Sônia, para hoje, muito forte em todo o estado de Minas Gerais. Nós fomos a fundo dessa história da pedra que deslizou lá em Capitólio. Conversamos, inclusive, com esse rapaz que você citou. É um médico, é o Flávio Freitas. Há 10 anos atrás... Conversou com ele? Conversamos com ele, Sônia. Ele foi passar férias com a família, curtindo lá o local, muito bonito, toda a região. E ele avista uma pedra com uma ruptura horrível e ele disse, ó, isso aqui vai cair, vai demorar 1, 2 ou 10 anos, eu não sei. Né, ele fotografa e deixa registrado que vai cair. E ele conversou aqui com a reportagem do nosso programa. O que você quer, diretor? Tá picotando tudo aqui. Vamos para qual agora? Não consegui entender nada, mas segue, Bruno. Não, então, Sônia, ele dá toda a explicação, ele não é geólogo, ele é médico, sem conhecimento do assunto, como um leigo, ele passa e afirma que essa rocha ia cair, que essa pedra ia deslizar, porque realmente não tinha mais base. Aliás, eu e o Thiago Rocha estávamos no camarim, né, Thiagão? Escutando o depoimento de um geólogo, aí sim, com embasamento, falando que foi um deslizamento muito atípico. Normalmente, essas pedras, elas cairiam em cunha, né, Thiagão? Em cunha. Mas como a base estava totalmente comprometida, acabou caindo para frente, né, atingindo aí todas as vítimas dessa lancha. Exatamente. Aí, vamos chamar um vídeo, é isso? Um dos vídeos? Qual seria o primeiro? Agora eu estou sem meu Temos o bombeiro também, dos bombeiros? Então vamos para os bombeiros primeiro, vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão. Aqui quem fala é o Tenente Pedro Ayrara. Nós estamos hoje no nosso terceiro dia de buscas da tragédia em Capitólio. Mesmo com a confirmação dos 10 óbitos e o Corpo de Bombeiros já tendo recuperado os 10 corpos referentes a essas vítimas, nós permanecemos com a operação de busca por 2 motivos. O primeiro motivo é que, infelizmente, devido ao impacto, à violência do impacto da rocha com algumas vítimas elas foram segmentadas. E aí, por mais que nós já tenhamos feito a recuperação dos corpos, é necessário fazer a recuperação de segmentos corpóreos menores que ainda estão no local. E o outro motivo é porque existe a necessidade também da recuperação de vestígios das embarcações, de objetos pessoais, de alguns destroços, que vão ser recolhidos para auxiliar nas investigações do inquérito que vai relacionar todas as circunstâncias do acidente. Durante esses 3 dias, nós já utilizamos mais de 50 militares por dia, entre militares do Corpo de Bombeiros e da Marinha, desenvolvendo uma operação que tem mergulhadores especialistas nesse tipo de salvamento e todo um suporte logístico que conta com, além de 4 lanchas, 3 motoaquáticos, toda uma estrutura também para garantir a autonomia da operação, com cilindros, equipamentos de mergulho especializados. A gente ainda permanece sem previsão de término. Ao final do dia de hoje, a gente vai reavaliar como foi a recuperação, tanto desses segmentos corpóreos, como também desses objetos relacionados à investigação do desastre. E a gente aproveita esse momento também para manifestar toda a solidariedade e o luto do Corpo de Bombeiros em relação a todas essas famílias que, infelizmente, foram tão afetadas por um momento que deveria ser um momento de lazer, mas infelizmente, por essa fatalidade, se transformou em um momento de tragédia. Obrigada aí, não é? Então, o Corpo de Bombeiros trabalhando incansavelmente, não parou as buscas só por um período, não é? Onde não tinha mais condições de prosseguir, mas já voltou na manhã seguinte a todo vapor e conseguiu aí resgatar os corpos. Fala. Vamos lá, Sônia, só mandar um abraço aí para o Tenente Pedro Ayrara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros lá de Minas Gerais e gravou aqui para nossa reportagem. Obrigada, comandante Pedro. É o mesmo, inclusive, do acidente da Marília Mendonça. É verdade, por isso que eu achei ele familiar. Já gravou aqui para o nosso programa. É isso. Pois é, Sônia, e nós temos também o depoimento do médico, né? O doutor Flávio Freitas,
que passeava em férias, turismo com a família em Capitólio há 10 anos atrás e já tinha alertado, deixou tudo documentado na página dele do Facebook. Essa foi a foto que ele fez na época, gente, exatamente 10 anos. E olha o que ele disse na época, essa pedra vai cair. Vamos ver o depoimento dele, Dr. Flávio Freitas, agora. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão, Flávio Freitas que está falando aqui. Primeiro, é um prazer poder estar participando aqui do seu programa. E eu vou explicar para você a situação, tá, dessa foto que eu postei nessa viagem que eu fiz em 2012 a Capitólio. Na verdade, assim, eu gosto bastante de mar, eu tenho um barco, eu fui por duas ocasiões a Capitólio. E numa dessas viagens, eu passando por esse local, que é um dos mais famosos, um dos mais frequentados ali da represa de Furnas, eu passei ao lado daquele paredão e tirei, na ocasião, essa foto. E o que me chamou a atenção, é óbvio, eu não sou especialista, eu não sou geólogo, não sou nada, eu sou um cirurgião geral e faço ultrassonografia, ultrassonografista. E eu tirei a foto e me chamou a atenção foi a fenda, né? Era uma fenda ocupando toda a extensão do paredão, a distância entre um lado e outro é extremamente acima da média que você está vendo nos locais ali. E realmente me chamou a atenção e eu escrevi, falei assim, ó, essa pedra vai cair. Sabe, era nítido que essa chance de queda existia. Há 10 anos atrás já, tá? Infelizmente houve essa fatalidade. É óbvio que não foi premonição, não foi... Sabe, foi uma constatação. Eu vi essa foto, realmente eu tirei em 2012. Esse comentário não foi editado, o pessoal um pouco maldoso, né? Começou a falar que eu editei o comentário, editei a legenda, mas é simples de ver. A única coisa que eu fiz é que estava no meu álbum do Facebook, e esse álbum estava como privado. Eu acabei colocando esse álbum público para que o pessoal pudesse lá constatar realmente que foi uma postagem feita em 2002. Eu sou médico, eu luto por vidas, eu não tenho o menor interesse em querer aparecer justamente por uma tragédia, tá? Então, eu gostaria de deixar bem claro que foi uma constatação na época. Não cheguei a fazer denúncia para nenhum órgão, infelizmente, mas houve essa tragédia. Eu fico triste pelas vidas que se perderam, que a meu modo de ver isso aí poderia ter sido evitado. Eu acho que deve ter uma fiscalização mais intensa nesses locais que são bastante frequentados. E foi num sábado, um dia de bastante turismo, e infelizmente coincidiu da queda e tá o pessoal ali. Tá bom, querida? Mais uma vez, obrigado por poder estar participando aqui do seu programa. Um abraço, e se precisar de alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada aí ao Dr. Flávio Freitas, importantíssimo o depoimento dele, na verdade. E vocês vão sendo atualizados sobre a situação durante o decorrer do nosso programa, tá? Daqui a pouquinho a nossa roda da fofoca, muita coisa para comentar, inclusive a situação de Fátima Bernardes, que está cada vez mais confusa na Rede Globo de televisão. Mas olha aqui, o Rede TV Plus está com uma promoção incrível e se você ainda não se tornou assinante no nosso site, chegou a sua vez. Até 30 de janeiro você vai ver muitos presentes sendo sorteados na nossa programação. E para participar ficou muito mais fácil. Quando você apontar o celular para esse QR Code aqui na tela, você vai ser direcionado para o WhatsApp. E agora o Rede TV Plus está na sua rede social preferida. E lá você vai ter um atendimento diferenciado e exclusivo para se tornar um assinante Rede TV Plus, tá? Então escolha um dos seus planos de fidelidade e comece a concorrer a prêmios incríveis. Acesse o QR Code aqui na tela, clique no endereço que vai aparecer no seu celular e escolha o seu plano. Comece a interagir e fique preparado para faturar. Cartão, presente no valor de R$500, R$5.000 e R$20.000. Smartphone Z Flip 3 da Samsung, PlayStation 5 toda semana e uma BMW 320 no final de janeiro que sai no programa Encrenca. É incrível, né? Então escolha o seu plano ideal, confirme a sua assinatura e garanta a chance de concorrer a esses prêmios incríveis. E fique ligado, porque já já tem sorteio aqui no nosso programa. Então até daqui a pouquinho, tá certo? Bom, nós vamos girar. Thiago Rocha tá cheio de comentários aqui para fazer, né? O Bruno também, mas a gente volta em um minutinho, girando.
Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos fazer a nossa primeira página, porque é um assunto que andou dominando aí os sites, as redes sociais, a história de Fátima Bernardes com a Rede Globo de televisão. Continua ou não continua na emissora? Vocês acompanharam tudo aqui em detalhes do final do ano para cá, não é? Com o Lobianco, com informações exclusivas, que depois o pessoal distorce aqui, torce ali, interpreta de outro jeito, joga de volta para vocês, mas olha, confia no que está sendo dito aqui no nosso programa, tá? Porque realmente o que está rolando por trás. A gente viu, inclusive, essa semana, ou do final de semana para cá, a história Fátima pede demissão, avisa que ela não quer mais ficar no encontro. Não é assim, não. Aquela história da Globo não querer mais que a Fátima permaneça no encontro é verdade. Essa é a real da história. Querer mudar, ok, problema dela ou dos que estão publicando isso, mas a gente está dizendo para vocês, a coisa continua naquele pé que estava lá atrás e com o qual a gente encerrou o ano. Né? As relações ficaram bastante estremecidas. Não que a Globo tenha deixado claro mesmo, ou vai fazer ao vivo ou, né, acaba por aqui, vai só até abril, vence contrato, aquela coisa toda. Mas existia também a alternativa, sai do encontro e fica com um programa semanal, já que ela quer diminuir mesmo o ritmo de atividades. Mas teve uma outra coisa que aconteceu nesse meio tempo. A Fátima cumpriu o que a Globo determinou, cumpriu. Ao invés de já sair viajando aí pouco tempo depois de ter voltado, né, de férias, inclusive por motivos de saúde, ela fez a semana ao vivo que precisava ser feita. E aí entrou no seu direito de uns dias de férias. Só que ela não voltou. Estava previsto a voltar a comandar ao vivo rapidinho, ainda esse mês, mas ela não voltou das férias. E isso está criando uma situação muito complicada na emissora. Está sobrando até para Ana Maria Braga, que está não gostando nem um pouco do rumo que essa história está tomando. Porque para Ana sair de férias, o acordo todo, a escala que tinha sido feita, é assim, Fátima volta, aí Ana entra de férias, ela não volta, Ana não pode entrar de férias, né? A situação é bem difícil, é cheia de detalhes. Quem tem todos os lances disso é o Alessandro Lobianco, vai explicar para a gente aqui direitinho. Então, cuidado com o que vocês estão vendo, ouvindo, lendo por aí em relação a essa situação, porque o que a gente está passando aqui para vocês é a real dos fatos. Então, se liga aqui naquilo que o Lobianco diz para vocês, porque ele sabe o que ele está falando, tá? Ele está com a fonte real dessa história. Então, vamos conferir agora. Vamos lá com o Alessandro Lobianco, menino do Rio, aqui na Tarde é Sua. Vamos lá. Olha, gente, não se fala outra coisa. Onde está Fátima Bernardes? Uma pergunta fácil de responder, né? Está em Paris. Por isso que nos interessa aqui, gente, é o que está o quê? Rolando nos bastidores, ou seja, no local em que ela não está aí nesse início de ano, que é na Rede Globo de televisão. Em dezembro, gente, nós trouxemos aí detalhes do quê? Dessa situação que está se armando aí na Globo para que a apresentadora deixe a apresentação do encontro. Na verdade, o desencontro com Fátima, né? Trouxemos isso com exclusividade em primeira mão. E apenas para relembrar, gente, contextualizar esse mal-estar que implicou mais uma vez na baixa de audiência do encontro nesse início de ano e que deixou, repito, mais uma vez a cúpula da Globo furiosa com Fátima Bernardes, a gente lembra o quê? Que a emissora quer tentar um acordo com a apresentadora para isentar a jornalista da apresentação do encontro. E isso ocorreria quando, gente? A partir do mês de abril de 2022. E como a gente vem reportando, os executivos da emissora não estariam satisfeitos com essa flexibilização dada à jornalista pela antiga gestão da casa. E como a Fátima tem ainda um longo contrato com a emissora, a Globo não estaria querendo demitir a jornalista, preocupada aí com a multa contratual. Sim. E outro fator que colocaria a Fátima Bernardes em uma situação confortável, gente, de flexibilização com a emissora, seria o acompanhamento aí que ela vem fazendo periodicamente em torno do câncer que ela teve no útero. Mas agora, gente, o que está pegando é que esse mal-estar entre Fátima e a emissora
não tem mais relação com a saúde, mas com excessivos períodos de folga que ela tem demandado para curtir a vida, para fazer valer o seu principal mote das redes sociais, que é o Cada Minuto Importa. E isso começa em dezembro, em razão dos 15 dias de folga que a jornalista teria solicitado aí para o último mês de dezembro, logo após, a gente lembra, retornar do afastamento de 30 dias motivado pela cirurgia no ombro. A emissora não teria acatado a solicitação da jornalista, o que teria causado o primeiro e enorme mal-estar nos bastidores. E durante esse mal-estar, a emissora apurou que, em meio à polêmica, Fátima teria ficado insatisfeita e teria dito para uma pessoa próxima que não estaria disposta a solicitar a saída do programa, justamente em razão do contrato que tem. A apresentadora teria dito que pretende fazer valer a flexibilização prometida pelo canal e que, se tivesse que sair, a emissora que seria responsável pelo rompimento do contrato. A gente lembra que num comunicado oficial feito pela Globo em dezembro e que foi enviado para o nosso programa, a emissora afirmou que Fátima trabalharia direto no programa, que teria apenas folgas no recesso de Natal e no recesso de Ano Novo, e ainda reforçou nesse comunicado que o Encontro é um programa predominantemente ao vivo e por isso retornaria normalmente à grade de programação ao vivo na primeira semana do ano. Sim. Mas não foi isso o que aconteceu. Todo mundo acompanhou. De acordo com as nossas fontes, Fátima cumpriu a ordem para não sair de férias em dezembro, como queria fazer aí antes do recesso. Assim como também foi imposto a Ana Maria Braga, né? Mas ela teria descumprido a ordem da emissora para permanecer no ar em janeiro. A apresentadora teria viajado para o recesso e, pasmem, gente, comunicou que não voltaria para o programa ao vivo em janeiro, em razão do período de folga que ela já teria deixado de tirar em dezembro. Com isso, o Manuel Soares e a Patrícia Poeta foram chamados aí mais uma vez. E isso causou um desconforto, porque diversos compromissos agendados precisaram ser remarcados. E isso pegou tão mal, gente, que essa mesma fonte me contou que nos bastidores até Ana Maria Braga teria comentado com uma pessoa próxima que desaprovava a atitude de Fátima. A loira teria dito que entende, porque também precisou de todas as folgas decorrentes dos problemas de saúde, mas que bateu o pé para não voltar e ficar em Paris passeando teria sido um desrespeito pela emissora onde trabalha. E segundo essa fonte, as férias de Fátima estavam marcadas para março, pois havia um grande plano para fazer as manhãs da Globo começarem a todo vapor a partir de janeiro. A ideia da Globo era ausentar Fátima em março para que ela não voltasse em abril. A gente comentou isso no programa. E também nos bastidores, conta-se que Fátima teria feito uma manobra para dificultar esse trâmite aí na Globo. E a Globo agora tentará um acordo com Fátima pautado em duas possibilidades a partir de abril de 2022. O canal vai primeiro tentar negociar a saída dela do programa com a ruptura contratual, ou seja, com a demissão, de forma que essa negociação seja benéfica aí para ambos os lados. Uma proposta, inclusive, já estaria pronta para ser enviada para a apresentadora. Essa proposta, que seria enviada durante as suas férias em março, agora vai chegar às mãos de Fátima Bernardes assim que ela chegar de viagem no final do mês. E ainda de acordo com essa fonte, gente, caso Fátima não aceite deixar a programação com um distrato contratual oferecido, a Globo estaria pensando em deixar Fátima, terminar o seu contrato em um programa semanal, por exemplo, como não é de casa, E com isso levar adiante a ideia de manter a jornalista Patrícia Poeta como titular do Encontro a partir de abril de 2022, quando a nova programação da emissora será divulgada. Mas olha só, Sônia, essa fonte não descarta que a Fátima também pode ser colocada aí na geladeira até o término do contrato. E a gente sabe que situações como essa já foram vivenciadas, por exemplo, com a Angélica e a Xuxa. E a gente apurou também com exclusividade, Sônia, que se o Encontro continuar, Patrícia Poeta será apresentadora. O nome da Fernanda Gentil foi até ventilado como uma possível substituta
aí nessas especulações, mas o que nossas fontes dizem é que de fato são especulações e classificaram ainda como absurdo o nome da Fernanda Gentil ser cogitado para substituir Fátima. Se isso acontecer, vai ser a Patrícia Poeta. Mas o fato é que a Globo ainda nem sabe se vai manter o encontro no ar. Pode ser que Patrícia Poeta ganhe um novo programa para trazer mais dinamismo e oxigenar aí as manhãs da Globo. O que a Globo tem nesse momento, que chega de forma segura para a gente, é que não dá mais para contar com a Fátima Bernardes na programação diária, porque isso já está prejudicando os números na emissora e por essa razão a saída da apresentadora está sendo discutida nesse exato momento e já existe uma equipe pensando sobre diversas estratégias para solidificar as manhãs da Globo sem Fátima Bernardes. Então, só para concluir, gente, o que se tem de concreto é em breve a saída da Fátima Bernardes no encontro. Isso não é novidade aqui na Tarde é Sua, a gente já fala isso desde dezembro, mas qualquer coisa hoje no sentido de continuar o encontro, Fernanda Gentil, essa coisa, o que minha fonte diz é que nós não sabemos se o encontro vai continuar. Se continuar, vai ser com a Patrícia Poeta, mas a gente não descarta de dar um novo programa para ela e oxigenar as manhãs da Globo. O que se sabe até agora é que a Fátima Bernardes vai sair e essa fonte pede para que eu fale isso mesmo, que Fátima vai sair e o resto ainda está sendo decidido pela Globo. Nada certo por enquanto, gente. Tá aí, obrigada, Alessandro Lobianco, o relatório completo, detalhadíssimo. Agora vocês têm a real do que está acontecendo nos bastidores nessa situação da Fátima e o programa Encontro e com a própria Rede Globo de televisão. O Thiago Rocha vai falar, inclusive, o Bruno Tálamo também, mas o que eu estava conversando com o Thiago agora há pouco é o seguinte, a gente colocou, inclusive na última semana, uma postagem no Instagram falando, olha, a Patrícia Poeta pode, não é, ficar como a substituta da Fátima Bernardes caso Fátima e a Globo não se acertem. Aí foi um escândalo, né? Me detonaram o Thiago, ele vai contar já. Né? Acabaram com a minha mãe. Acabaram com a sua mãe, falando que a gente estava comparando as duas, que onde já se viu, que a gente faz campanha contra a Fátima Bernardes. Gente, não somos nós que contratamos, nem vamos deixar e nem vamos romper com a Fátima Bernardes. Isso é um problema dela com a emissora, provocado pelas próprias atitudes dela. É uma coisa que as duas partes vão ter que se entender. Nós aqui comentamos em cima dos fatos que estão acontecendo. Não somos nós que tomamos essas decisões ou vamos fazer torcida para esse ou para aquele. Se nos perguntarem quem vocês preferem na apresentação do encontro, a gente já disse isso aqui. Embora a postagem não fosse nem nesse sentido, fosse no sentido de falar que a Patrícia está pronta. Se a Globo e a Fátima não se acertarem, não tem drama, né? É só deixar o programa com a Patrícia, porque ela já dominou o esquema e o público gosta muito dela. Era isso, mas aí virou um salseiro danado. Essa história de que não, onde já se viu, falando de colega, a gente comenta a televisão e é claro que nós vamos falar de todos os colegas. E funciona assim, a gente fala dos outros, os outros falam da gente. É pronto, é dessa maneira que os programas funcionam e todo mundo é livre para falar aquilo que bem entender. A gente só estava dando uma opinião e é isso mesmo. A nossa aqui é que se tiver que ficar alguém, é justo que fique a Patrícia. Ela, na verdade, é quase a titular do programa. Vocês vão dizer que não, né? A situação toda vocês já conhecem os bastidores dessa história. Então, é isso. A situação continua delicada. Ficou pior agora que a Fátima teria que voltar, não voltou. É uma desconsideração com a Ana também, que dependia da volta dela para poder sair de folga. E a Ana está segurando o programa ao vivo, assim como a Globo determinou. Quer dizer, para que tudo isso, né, gente? Fala, Thiago. Olha, queria, inclusive, agradecer a todo mundo lá que acabou comigo no post da Sônia Abrão, que só acabaram comigo. Porque você tem que concordar com ela, mesmo senão você perde seu emprego. Tem essa também? Tem. Que lindo isso, gente. Então, assim, gente, da mesma forma que tem gente que gosta de mostarda e tem gente que gosta de maionese,
Você escolhe a sua preferência. Não estou desmerecendo o trabalho da Fátima Bernardes. Não mesmo. Tem gente que prefere sushi, outros preferem churrasco, churrascaria, e tá tudo certo. A minha preferência, eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, é que a Patrícia Poeta é melhor que a Fátima Bernardes. Agora, se você acha o contrário disso, tudo bem também, pode expressar. Agora, eu fico muito, né? Ai, não, porque depois tem muita gente sofrendo de depressão por causa... Falou, meu senhor, aonde virou vai? Salseiro, virou uma coisa Aonde doida, vai aquela história? E a gente interpretações. faz essa crítica de televisão. Eu continuo achando, sim, que a Patrícia está fantástica na frente. Falam que a gente está alimentando rivalidade entre as colegas de jeito nenhum. Se a situação chegou a esse nível, não é? Foi porque ninguém está falando assim, desmerecendo o que a Fátima é como profissional. Elogiar a Patrícia não quer dizer desmerecer a outra. Quando a gente fala prefiro a Patrícia, é uma preferência pessoal, nossa como telespectador. Como críticos de televisão, a gente reconhece toda o valor profissional da Fátima Bernardes. O que é isso? Só se fosse cego, né? Ou realmente não quisesse enxergar mesmo a realidade dos fatos. Mas a questão é a seguinte, o que está em foco não é a competência da Fátima como profissional, o valor dela como profissional, são as atitudes que estão sendo questionadas, né? Que está tudo errado, gente. É muito fácil sentar e falar, quero, não quero, acabou, tchau e pronto, do que ficar todo esse jogo de empurra de um lado, estica do outro, sai dizendo que volta, não volta, ou pelo menos não volta no período que teria que retornar. Quer dizer, essa coisa de como está sendo lidado com o dia a dia profissional é que é questionado. Ela tem o valor dela, mas o comportamento está sendo questionado. E não é uma coisa que é questionada pela gente de graça, é porque foi tudo fruto, resultado de um comportamento que veio se acumulando no decorrer dos anos. Aliás, dos últimos 2 anos, mais precisamente. É isso. Então, não adianta querer torcer tudo que não vai conseguir. Fala. Aliás, Sônia, esse comportamento é questionado não só por nós, pelos executivos da Globo. Então, é o que a gente está falando aqui. A gente está analisando o reflexo. E que roubada para os executivos, porque o programa vem patinando na audiência. Ela não tá querendo prorrogar, protelar as férias dela. E, enfim, é uma situação realmente muito complicada. Se fosse problema de saúde, tá afastada por saúde, aí pode ficar o tempo que for. Agora tá em Paris, como lá ficou, curtindo férias, né? e o pessoal, a produção ralando aqui, é uma falta de respeito muito grande, na minha opinião, Sônia. Você não acha que a ideia é boa, se resolve essa história com a Fátima sai, vai para um programa semanal, que é o que ela está mais afim realmente, de repente acaba com o encontro e dá um programa novo para Patrícia Poeta? Eu acho uma ideia saudável essa. Eu manteria o encontro, Sônia Abrão. Mas é chato. Mas dava para a Patrícia, porque a Patrícia, ela consegue dar um tom para o encontro que, na minha opinião, a Fátima Bernardes não consegue. Acho assim, como uma saída temporária, porque eu acho que a Patrícia mostrou que ela é capaz de comandar um programa sozinha, ela ser titular e ponto. Aí falaram assim, vocês estão desmerecendo o Manuel Soares de jeito nenhum, gente. É porque a semana passada ela estava apresentando sozinha, porque o Manuel pegou o N3, como é que é? O H3N2, o influenza, né? Foi isso, então ele teve que ser afastado. Aí ela ficou sozinha mesmo. E deu conta? Deu conta. Então merece elogio? Claro que sim. Mostrou que está pronta para qualquer tipo de programa ali, de palco, de interatividade, comunicação? Mostrou, era só essa a constatação. Então, o encontro eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que, ok, se tiver que dar para alguém continuar com o programa, que seja mesmo a Patrícia. Mas se resolver uma coisa nova, mais oxigenada, aí bola uma outra coisa que continue com a Patrícia. E eu acho, Sônia, que não tem outro nome que não seja a Patrícia, porque a Fernanda Gentil, conforme o Lobianco descreveu aí bem,
já deu um prejuízo milionário para a Globo com o Zigue Zague. Então não tem outro nome. Ela vem acumulando aí fracassos consecutivos. Então tem que colocar a vez da Patrícia Poeta. Olha, que vem muito bem. Gosto da Fernanda Gentil. Eu também gosto, gosto Sônia, muito. mas tô falando eu de não números. acho que ela acumula fracassos. Eu acho que a Globo que fez, jogou a Fernanda Gentil Tá roubada, numa coleção de frias. Só em roubada, só em roubada. Mas sobrou pra ela, né? Esse Sobra pra zigue-zague ela, ruim. sobra pra ela. Porque ela, não tem com jeito. todo respeito, a Fernanda, ela não performou em nenhum dos 3 programas que ela... Porque ela é uma excelente comunicadora, mas esses não funcionou. E o zigue-zague é muito ruim, Sônia Abrão. Pelo amor Não, de já Deus. foi, já era. Desde a estreia, a gente avisou aqui. Desde a estreia, realmente. Mas vamos girar a nossa roda, né? Vamos ver o que os astros reservam aí para essa história de Fátima Bernardes e Rede Globo de televisão. Mas vai na do Lobianco, tá, gente? É por aí essa história de verdade. Outra coisa que nós vamos discutir aqui na nossa roda da fofoca é uma declaração muito doida do Zé Maier, né? Vocês sabem que ele tem Instagram, voltou devagarzinho a tentar interagir com o público, que ele é um grande ator, ninguém nunca discutiu, mas que a atitude dele como homem realmente era uma vergonha. E não existe pecado, falam, né? O que existe são consequências. Então é isso, tudo que ele colheu nos últimos 6 anos são consequências, não é, do comportamento dele em relação às mulheres. E aí ele vem agora, pela primeira vez, ele está voltando a tocar no assunto, ou na verdade está tocando no assunto de leve, porque ele diz que ele teve um azar com o personagem naquela novela. Foi isso que provocou todo o afastamento dele da Rede Globo de televisão e essa interrupção na carreira dele, apesar de estar aí em praticamente, né, todas as reprises, tá lá o Zé Maier, porque era um ator de primeiro time da Rede Globo de televisão. O que ele está dizendo? Ele fez uma coisa assim. Ele lembrou a novela Lei do Amor, que foi a última novela que ele fez na emissora, que deu todo o escândalo que deu, não é? Com a figurinista da emissora. E ele fala, meu último personagem nas novelas foi Tião Bezerra, um homem cruel, machista e misógino, falando o próprio machista, né? Falando do personagem. Aí o que acontece? Ele resolve dizer que esse personagem, o Tião Bezerra, que era tudo isso de ruim, sobrou para ele fazer e deu azar, porque esse personagem estava destinado ao Domingos Montanher. Olha o raciocínio em espiral do Zé Maier, né? Que é assim, esse personagem era tão ruim, tão cruel, tão misógino, tão machista, misógino, quem tem ódio de mulher, essa coisa toda. O que acontece? O Domingos Montanher não quis fazer. Acabou morrendo na outra novela, né? Na vida real, infelizmente, quando estava fazendo Velho Chico e se afogou lá no Rio São Francisco. E ele fala assim, não deu sorte pro Domingos Montanher, que era o escalado para fazer o personagem, não quis, se recusou, foi lá para o Velho Chico e sobrou para o Zé Maier fazer o Tião Bezerra. E ele falou, não deu sorte nem para aquele que seria o titular e nem para mim. Ou seja, o que não deu ali para ele? Porque terminou o escândalo e o rompimento do contrato da emissora com ele, por causa do escândalo, né, de assédio sexual em relação à figurinista Sutonani. Vocês se lembram disso, ninguém esquece, foi um escândalo tremendo e que a Globo tomou a atitude que tinha que tomar, desliga, rompe contrato, esse comportamento é inaceitável. Então agora fica por conta do personagem, aí eu acho um pouco demais. E vocês, por culpa do Tião Bezerra, não foi por culpa dele, não. Azar foi do personagem, não das atitudes dele na vida real e nos bastidores da emissora, tá? E aí tem só mais um detalhe que eu queria falar antes que eu me esqueça. Vocês não devem ter esquecido que assim que estourou o escândalo, a primeira declaração que ele deu, que o público estava confundindo ele com o personagem. Lembra disso? Ele já veio com essa primeira grande desculpa que aí não colou. E hoje, esses anos depois, ele retoma com a mesma história. A culpa é sempre do Tião Bezerra, nunca do Zé Maier. É tudo uma questão de azar, não de um comportamento absolutamente inadequado, para não dizer até criminoso. Vamos lá agora.
Olha aí, meu último personagem nas novelas foi Tião Bezerra, um homem cruel, machista e misógino. Não trouxe muita sorte nem para o ator que se recusou a interpretá-lo, e aí ele botou a foto do Domingos Montanher, nem para mim que eu aceitei. Simples assim. Quem somos nós para saber o que nos reserva o destino, não é? Gente, olha, eu não quero comentar mais nada. Pirou, não é possível uma coisa dessa. Não lida bem com a realidade. Tantos anos aí já fora do ar e não parece que não se conscientizou do que aconteceu. Que a reforma íntima não aconteceu. A mudança de mentalidade não aconteceu. Então, puxa, não era isso que a gente estava esperando. Né? A gente até espera a volta do Zé Maier ao trabalho. Ele é um grande ator, a gente tem visto aí, revisto vários trabalhos dele, mas um homem reformulado, alguém amadurecido, né? Que tem entendido que aquele tipo de comportamento era simplesmente indecente, como é o de milhões de homens por esse país afora e por esse mundo afora, infelizmente. Mas não, pelo jeito continua igualzinho. E aí a gente só pode lamentar de verdade, né, Thiago? Parece que ele não entendeu o que aconteceu, Parece né? que ele Não é coisa de quer personagem. entender, né? Gente, não é coisa de personagem. Você que é amigo do Zé Maia, que pode dar um toque para ele, explica esmiuçadamente, porque assim, isso já não é mais aquele lance de novela, quem matou Odete Roitman, que aí o ator vai dar... Está criando uma novela paralela. Né? Não, foi o que aconteceu, a Sutanani estava lá, ela foi dar o depoimento, ela falou, ela explicou. E tinha testemunhas. Se a Globo não tivesse contato com essas testemunhas, a coisa não tivesse sido vista por outras pessoas, inclusive gente do elenco de novelas da emissora, não teria tomado uma atitude tão radical. Mas era inquestionável ali esse comportamento. Ele disse e já era antigo. Que era do comportamento da geração dele. Depois da desculpa do Tião Bezerra. Então, precisa explicar para ele. E Zé, vamos lá, vamos também começar a virar a página. Você tem uma troca que você faz e faz muito bem. Então, entenda o que aconteceu com você. Continue trilhando o seu caminho profissional, mas seja também um homem melhor. Não adianta você jogar no personagem, não é um personagem mais. Um ser humano melhor, né, gente? Isso eu acho que foi uma tentativa muito infeliz de tocar no assunto que interrompeu a carreira dele novamente, tentar ir sondando a reação do público, que poderia ser até positiva se ele tivesse passado por uma transformação real de mentalidade como homem e como ser humano, mas com esse discursinho aí, não dá. A gente tá sem a nossa geladeira hoje, porque o Vlad não tá aqui, mas é pra geladeira que ele vai novamente. Amanhã a gente coloca o Zé Maier na geladeira. É uma pena, a gente só lamenta de verdade, né? Ô, Sônia, você sabe que às vezes a pessoa não tem o entendimento, mesmo que já passaram aí 5, 6 anos, porque uma vez eu fui fazer uma matéria com o Felipe Hagen, o irmão do Jonathan Hagen, que foi enxotado da Fazenda. E ele falando comigo, ele falou, pô, o pessoal, uma hipocrisia, tanto problema. Fui lá, dei um beijinho na menina e me esculhambar. Ele não entendeu o que ele fez. Talvez o Zé Maier também ainda não tenha entendido, por incrível que pareça. É, melhor entender logo, senão fica por onde está de verdade, né? Girando aí nossa roda, tem mais um assunto que daqui a pouco a gente vai falar da programação também dos domingos, do Domingão ontem, que foi a estreia daquele quadro, acredite em quem quiser, a gente vai comentar aqui e muitas outras coisas. Mas vamos falar de uma grande reportagem que saiu com o Marco Pigossi esse final de semana, ele que assumiu, não é, a sua homossexualidade, essa coisa toda. E aí o que acontece? Ele agora consegue falar abertamente sobre isso. Ele diz que agora, depois que ele assumiu o amor da vida dele, mostrou aquele namorado italiano lindo dele para todo mundo, ele se sente invencível. Porque teve uma época da vida dele, porque ele sempre foi galã das novelas da Globo, né? E sem nunca tocar nessa coisa de sexualidade, não sei o quê, porque não tem a ver realmente. Mas, de repente, isso explodiu, todo mundo só fala nesse tipo de coisa, e aí ele se posiciona. E ele falou que durante 8 anos ele teve um namorado às escondidas mesmo, né? Que isso, inclusive, o afastou do pai dele, que não aceitava esse tipo de coisa, que ele amasse um outro homem. E aí, isso era uma coisa que ele disse
que ele ouviu uma vez uma entrevista do Silvio de Abreu, que era o chefão das novelas, do núcleo de novelas da Globo, e foi até o ano passado, como vocês se lembram. O que acontece? O Silvio de Abreu dizendo que artista que assumisse ser gay era bobo, porque isso podia destruir uma carreira, que o público não aceitava esse tipo de coisa. E ele começou a ficar apavorado de ser descoberto, vamos dizer assim. Aí o que aconteceu? Teve uma época em que começaram a ventilar que teria um ator da Globo com um caso com o Rodrigo Simas, se eu não me engano, não é? E aí ele sabia que estavam falando dele e que nada disso era verdade, mas era questão de novela, aquela coisa toda que parece que eles estavam fazendo juntos, e ele viu que aquele tipo de insinuação maldosa poderia se transformar num escândalo na carreira dele e tudo estaria perdido. E aí o que aconteceu? Ele leu a nota, ele estava indo para o aeroporto, ele começou a suar frio, passar mal, ele teve ataque de pânico, crise de ansiedade, ele se trancou no banheiro do aeroporto e ele não saía mais de lá, ele não conseguia sair de lá. Ele precisou ligar para o namorado dele, não sei se aqui em São Paulo, em que cidade estava, ir buscá-lo no aeroporto. Tirá-lo de dentro daquele banheiro, para vocês terem uma ideia do trauma que é esse preconceito em relação às pessoas, a maneira como elas decidem ou querem ou nem escolhem, mas vivem espontaneamente a sua vida. Ele travou de tanto medo e ele não quis mais passar por esse tipo de coisa, tanto que hoje ele vive livremente um outro novo e grande amor. Então, que bom, a gente só pode respirar aliviado com isso, né? Vamos comentar já, vou dar um recadinho e a gente já volta. Lindo ele, né? Marco Pigossi, olha lá. Marco, corajoso mesmo, depois de passar poucas e boas, mas tá aí vivendo a vida que sempre quis e isso é muito bom. Bom, vamos voltar aqui. Tiago Rocha, o que você acha dessa história do Marco Pigossi? Não, eu acho que ele foi cruelmente colocado contra a parede, porque as pessoas, quando elas questionam o artista, elas têm que questionar o trabalho dele, não quem ele leva para a cama. Com quem ele dorme é um problema dele. Exatamente. Agora, achei também infeliz, na época já tinha soado para mim infeliz a frase do Silvio de Abreu, e agora, com toda certeza... Aliás, o Silvio de Abreu é um excelente novelista, mas ele não tem dado sorte nas últimas declarações que ele deu. Aquela do Zé Maier foi uma, agora vem essa toda... Qual foi a do Zé Maier? Do Zé Maier, que ele deveria ter continuado, que não aconteceu nada, foi inclusive aqui no programa. É verdade. Não é? Uhum. E agora essa do Marco Pigossi, e como pega... Gente, para com isso, cada um é livre para amar quem quiser, deixa o menino. E aí, muitas vezes, eu estou lembrando aqui, por que ele pegou as malas dele e caiu fora rapidinho quando veio a primeira proposta do streaming? Sim. Porque ele vê o chefão, o cara que é o dono da caneta, falando uma história dessa, ele falou assim, eu vou continuar pra quê? Isso está me fazendo mal, eu vou procurar um outro lugar onde eu possa ser feliz do jeito que eu sou. E Marco, parabéns pra você e tapete vermelho sempre pra você, principalmente pela tua ousadia, porque você já tinha várias novelas escalado. E aí agora você mostra que o teu talento é maior do que qualquer coisa da sua escolha. Acima de qualquer coisa, gente. Que é isso? Que atraso, né? Isso parece que não vai mudar nunca. É triste, né, Sônia? Aliás, lendo a entrevista que ele deu para a revista Piauí, ele fala que ele tinha que colocar uma máscara de heterossexual. Sim. Que ele tinha patrocínios de marcas, enfim, que ele era o hétero. Como gay, as marcas, talvez, possivelmente, poderiam não querê-lo, né? Como representante. Então, realmente é muito triste. Ele é um grande ator, é um cara super simpático. Então, quem ele ama, quem ele leva para a cama, como disse o Tiagão, não importa absolutamente nada. Mesmo. E assim, é um conceito, né? Preconceito, na verdade, que a gente vê que é do século passado, assim, ainda lá atrás, mas é de muito antes, porque Rock Hudson era o caso mais famoso de Hollywood na década de 40, 50, não é? Um homossexual e tendo que bancar o garanhão, o machão, o romântico, a vida toda, não é? Mas se fosse isso só profissionalmente, ok, é meu tipo de personagem preferido do público, vou fazer
ser eternamente. Mas não, é porque ele era obrigado a esconder, não é, a homossexualidade dele. Quer dizer, é triste demais. E aí Isso pode é ser século tudo, né, Sônia? passado, anos 50. A gente está em 2023 e a gente vê esse tipo de coisa se repetindo com tantos outros artistas. Não, e aí né? assim, Sônia, você pode ter dinheiro, você pode ser bonitão, você pode estar na Globo. Sim. Se você não é quem você é de verdade, você não vai ser feliz. É isso. É verdade mesmo, viu? Vamos seguir nossa roda da fofoca hoje e falando do novo apresentador do programa No Limite. Eu, particularmente, achei uma tacada genial escolherem o Fernando Fernandes para comandar o No Limite. Ele, né, que vem aí superando a cada dia todos os seus limites, desde que sofreu o acidente de automóvel que o colocou numa cadeira de rodas, se tornou um atleta paralímpico de muitas vitórias e ele vai dar uma nova dimensão ao reality com toda a certeza, viu? Achei que, olha, não podia ter sido uma escolha melhor, não é, Thiago? Também gostei, Sônia, porque senão eu Nossa, perco o meu achei emprego. Porque o povo demais. fala isso, né? Que eu concordo com você. que senão Concorda eu comigo, perco o Thiago, emprego. concorda Então, olha, eu comigo. tô fazendo essa pra você, que eu tô concordando. Não, o Fernando, o quadro que ele tinha no Esporte Espetacular, de domingo, já mostrava que o Fernando Exatamente. poderia ir mais além do que as matérias que ele fez. E eu não sei quem teve a ideia, mas quem teve Também não sacou sei. bonitinho. E eu torço para que seja um sucesso. O André Marques ficou morno. Eu achei que Acho poderia que ir ele foi mais. uma saída de emergência mesmo, Né? ali, não foi? Não achei que não rolou. Ele Agora... é sedentário. Ai, caramba! Não, é ela verdade, veio gente. no apetite! Isso! Ela veio no apetite! Não, assim, não é a praia do André, Não é mesmo, assim, ele não é é. muito sedentário, ele não estava aguentando aquele pique ali, ele deu o melhor dele, que não foi suficiente. Então vamos ver se agora dá mais certo essa nova edição, né? Ah, uma tacada de mestre da Eu Globo, viu, Sônia? Eu achei que eu tem achei. tudo a ver, a cara do No Limite. Sim. Acho também Parece que a as- ideia foi do Boninho mesmo, tapete vermelho para Boninho, ele, porque parabéns. foi muito Sim, bem. eu gostei muito bem do nome, Sônia. Eu só pensado. acho que as provas também têm que ser melhores. Eu não gostei o André Marques sedentário, é. ok, tá tudo Aham. certo. Mas as provas As estavam provas muito também ruins. estavam muito Eu não ruins gostei. mesmo. E o Fernando Fernandes, Sônia, ele gravou um áudio aqui pra você. Pra Eita. gente. Pra você, para o nosso programa aqui. Sério? Gravou, ele que vai Assim, estrear. já escolhido como Já apresentador? escolhido o apresentador do No Olha, que Limite. bárbaro, Fui hein? conversar É. com ele ele fez questão de deixar um recadinho aqui pra Olha, você. e ele tá bem? Tá Tá legal? bem, né? graças Ele a Deus. Tá feliz da vida Nossa, dessa, Sônia Abrão, né? tá feliz da Gente. vida, super gente boa. Sempre gostei muito dele. E ele gravou aqui pro nosso programa. E ele é um ex-BBB, Sim. né? Ele é um ex-BBB. Vamos ouvir aí esse recado do Fernando Fernandes. Vamos lá. Sônia, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho. Estou muito feliz aí com essa notícia e em breve falaremos um pouquinho mais sobre o No Limite. Beijão! Tá aí, beijo pra você, Fernando Fernandes. Não pode mostrar a imagem dele, Exatamente evidentemente, isso que eu ia dizer. porque ele é exclusivíssimo da Rede Globo de televisão. É, exatamente isso. E ele até diz no áudio, né, que ele gostaria até de falar mais, ainda não deixaram que ele o pode, fizesse. Imagina, mas muito legal poder, né, saber dele mesmo que ele está muito feliz, evidentemente, boa sorte, tomara que seja um sucesso, né, vai ser bom para ambos os lados, para ele como apresentador e para o reality que estava precisando de um novo fôlego, gás. realmente. Olha, já, mas eu tô sem essa minha lista, eu acho que eu esqueci no camarim, diretor, a lista de todos os artistas aí que nós vamos falar para vocês, tá? Bom, gente, a lista o Thiago Rocha vai dar agora dos artistas que foram vítimas de Covid, mas graças a Deus estão todos se recuperando, né, Thiago? Olha, Sônia Abrão, é muita gente, É viu? muita gente. Lucas Luco com a esposa e filho, a Simária, o Gil do Vigor, o Israel, que faz dupla com o Rodolfo, Sim. a Jojo Todinho, o Gustavo Lima, a Cristiane Pelágio, Glória Groove, Bárbara Borges, Dudu Nobre, o Ronaldo Fenômeno, Xande do Harmonia do Samba, Caetano Veloso e Paula Lavigne, Gabriela Pugliese, mais uma vez, hein? Vera Fischer, a Maísa, o Marcelo Serrado, o Mariano, que faz dupla com o Munhoz, o Otávio Mesquita e o Cauã, coitado, azarado. Ele que faz dupla com o Matheus, da dupla Matheus e Cauã, Sim. ele tá com Covid e com influenza. Meu Nossa. Deus.
Que dupla, que isso. E Vladimir Alves e Felipe Campos. Exatamente, faltam 2 nomes na nossa lista, Vladimir Alves e Felipe Campos, mas graças a Deus também estão bem, né? E onde ficar assim aí esses 10 ou 15 dias que eles terão que ficar afastados aqui da nossa roda da fofoca, infelizmente. Mas vamos falar também, o que você achou da lista? Não, só desejar boa recuperação aí para todo mundo, Sônia. A gente sabe que tá tendo esse surto, essa explosão aí de Covid, de influenza. Então, boa recuperação para todos eles, inclusive impressionou mesmo, né? Impressionou. Dessa vez foi muito mais gente. Todo dia nome na Toda lista vez que a gente acha que tá dos acabando, artistas. volta. Aí começa tudo de novo. Bom, vamos agora para os nossos tweets. Então, vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Vamos lá? O Diego, muito feliz em saber do Marcos Pigozzi. Que ele seja muito feliz, tá certo? Exatamente, tá certo. Próximo. Próximo, a Carmen Figueiredo falou tudo, Sônia. Prefiro a Patrícia. Tem mais comprometimento. Só lamento pela Ana Maria. Super profissional, palmas para ela. Tem que reclamar mesmo. É isso aí. Tem próximo, vamos lá. Vamos lá. O Francisco G. Júnior. Rápidas melhoras ao Vladimir e Felipe. Ótimo programa voltar ao vivo. Excelente 2022 a todos. Pra Obrigado, você também, Francisco. né? Viu, Francisco? Viu? O que mais? Vamos lá? A Lúcia Machado, Sônia Abrão, boa tarde. Melhoras para eles. Adorei a volta ao vivo. A Lúcia de Quixadá, no Ceará. Ela disse que não perde um dia. Maravilha. Beijo, Lúcia. Valeu mesmo, viu? Tudo de bom pra você, tá certo? Bom, gente, olha, vou terminar nosso programa deixando aqui uma homenagem ao Jorge Isaac, o nosso diretor técnico da Rede TV, que infelizmente faleceu nessa madrugada. Ele teve um mal súbito, infelizmente, não resistiu. Para ele sempre o nosso carinho, nossa solidariedade agora a toda a família, a todos os nossos colegas aqui da Rede TV também, está todo mundo muito baqueado com essa perda, não é? E os nossos agradecimentos sempre pelo trabalho que ele desenvolveu e pelo super colega que sempre foi. Descanse em paz.